Olá, um excelente dia para você que vai ouvir essa palavra nesse momento ou em algum momento. E eu creio que se você parar para ouvir essa palavra, com certeza é porque Deus tem alguma mensagem para você aqui, é nisso que eu vou falar hoje. E sobre o que eu vou falar hoje? Eu quero falar um pouquinho sobre cativeiros espirituais. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, o que são cativeiros. Será que cativeiros espirituais existem, né? Cativeiros ou prisões espirituais? E eu quero falar sobre isso, especialmente. Uma parte do meu chamado é na área de libertação e constantemente o Senhor me leva a estar ministrando palavras, né, que venham a ter, né, esse fundo de revelação espiritual. E eu quero hoje ler, né, com vocês a palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 13, tá? Nós vamos ler no capítulo 13, versículo. Nós vamos ler aqui no versículo de número 10. Lucas 13, a partir do versículo de número 10, que diz assim: Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito que lhe causava uma enfermidade já por 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar-se de modo algum. E vendo-a, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela se endireitou na mesma hora e passou a glorificar a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado, né, porque Jesus havia curado no sábado, tomou a palavra dizendo à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Então vinde nesses 6 dias para seres curado e não no dia do sábado. O Senhor, porém, lhe respondeu: hipócritas, no sábado, cada um de vós não desprende da estrebaria o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Quanto mais a esta filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria ser solta desta prisão no dia de sábado? Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui um caso que nós vamos tomar para ilustrar um pouco sobre prisão espiritual, sobre cativeiro espiritual. E eu quero falar para você, começando pelo princípio, de que a partir das coisas que não existem, né, é que as que existem vieram a se formar. Então, tudo que nós vemos no nosso mundo, aqui, né, material, é um reflexo do mundo espiritual. E por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de prisões, de cativeiros espirituais, nós estamos falando de uma realidade que não se iniciou apenas aqui na Terra, mas é uma realidade no mundo espiritual. A partir dessa realidade do mundo espiritual, é que passou a se criarem prisões para fecharem as pessoas, cativeiros para manterem as presas isoladas. E é sobre isso que nós vamos falar. Porque nós fazemos parte, sim, deste mundo terreno. Mas nós temos um espírito. Nós temos alma, nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. E o nosso espírito interage com as coisas espirituais. E nós vemos aqui
Sim, um tipo de possessão que o Senhor chama de estar presa, estar cativa, estar prisioneira. Essa prisão dessa mulher se manifestou aparentemente como uma deformidade física. Essa deformidade dela física fazia com que ela fosse limitada. Então, a caminhada dessa mulher durante a sua vida não é que ela não vivia, não é que ela não conseguia fazer as coisas. Mas a caminhada, a jornada dessa mulher era uma jornada limitada. Por quê? Por conta que ela vivia em uma prisão, um cativeiro espiritual. Em nossas vidas também, existem áreas que nós muitas vezes estamos cativos. E às vezes nós não sabemos. E é como essa mulher, a vida continua. Passa-se dias, passam-se noites, as coisas continuam acontecendo, a nossa vida continua acontecendo, mas em determinada área nós podemos estar também cativos. Por que eu falo isso? Porque ataques espirituais e cativeiros espirituais muitas vezes não são identificados. Muitas vezes não são vistos como cativeiros espirituais. Muitas vezes a pessoa ela está debaixo de um ataque espiritual, ela está presa em um cativeiro espiritual e ela não identifica. Por quê? Porque esses cativeiros são locais causados, de trevas, locais de trevas, onde as pessoas são aprisionadas em áreas das suas vidas, para que elas não consigam vencer em áreas das suas vidas. Então nós vemos muitas pessoas que perderam sonhos, que tiveram que abortar sonhos que estavam fazendo, que perderam o cumprimento de promessas em suas vidas, pessoas que estavam super na fé e que hoje não estão mais na fé, que foram abatidas na fé no combate. Esses cativeiros fazem com que venha a opressão sobre a pessoa, as pessoas ficam oprimidas, elas ficam limitadas, elas são impedidas e elas não conseguem visualizar que não é algo físico que está retendo, mas é algo espiritual. Eu não estou falando que todo tipo de enfermidade, que todo tipo de coisa que acontece em nossas vidas são espirituais. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que em áreas das nossas vidas, muitas vezes, nós estamos aprisionados e não conseguimos identificar quais são essas prisões, quais são esses cativeiros. Qual é o nosso primeiro erro? Muitas vezes uma pessoa que está aprisionada, ela tem o erro de subestimar o inimigo, de achar que ele não tem poder para fazer isso, que ele não consegue fazer isso, ou que ele não pode atuar fazendo isso. Isso é um erro. É um erro, é um engano, porque nós vivemos nesse mundo, mas sim interagimos e também somos muitas vezes movimentados por coisas e causas espirituais. Quando nós subestimamos que podemos estar debaixo de um ataque, um confronto e até um cativeiro espiritual, nós perdemos tempo de buscarmos para que sejam rompidas essas prisões espirituais. Nós perdemos de contra-atacar com mais rapidez aquilo que está nos retendo ou retendo alguém das nossas famílias. E como que nós identificamos se nós estamos em alguma área das nossas vidas cativos espiritualmente? Nós identificamos como? Você sabe que toda doença, toda enfermidade, você vai ter sintomas. Você vai ter algum tipo de sinal que vai identificar quando você vai no médico. O médico vai perguntar para você, naquilo que você está sentindo, quais são os teus sintomas.
Quais são os teus sinais? No mundo espiritual, e para a libertação espiritual, e para reconhecer cativeiros espirituais, nós também precisamos identificar quais são esses sinais, quais são esses sintomas. E eu vou falar para você alguns dos sintomas que uma pessoa que está debaixo de um ataque espiritual ou que está em alguma área da sua vida em cativeiro espiritual, o que ela pode sentir? Um dos principais sintomas, vamos colocar assim, é falta de paixão pela vida. É falta de ânimo pelas coisas. É lógico que é normal um dia ou outro nós estarmos um pouco desanimados. Isso é normal. Mas, se você está assim há meses, anos, e você não consegue ver mais paixão pela vida, você não consegue mais se alegrar pela sua existência, se a sua vida para você virou só um fardo, um peso, você vê como que essa mulher em Lucas 13, ela estava encurvada, ela tinha um problema sério que a encurvava para frente, dificultava dela caminhar, mas ela estava caminhando, mas só que ela não conseguia correr, não é verdade? Você concorda comigo? Acho que se pedisse para essa mulher correr, ela não ia conseguir correr, porque se ela estava encurvada, significava que ela não conseguia levantar o seu pescoço, a sua cabeça. Muitas vezes, esse é um sintoma de cativeiro espiritual. Você não consegue levantar a sua cabeça e avançar. Você não consegue levantar a sua cabeça e ver os horizontes da vida para você. Você não consegue ver as grandezas de Deus, aquilo que Deus está tentando mostrar para você. E quantas coisas boas que talvez estão ao teu redor e você não está conseguindo ver mais. A alegria da vida é perdida quando se está em cativeiro espiritual. Porque o teu espírito está aprisionado nessa área. Você talvez sofreu alguma coisa em sua vida, ou você veio sofrendo ao longo dos tempos, ou você novamente voltou a praticar algo que você sabia que não era bom para você espiritualmente, e isso te levou a calabouços espirituais. E agora esses calabouços espirituais, eles limitam a pessoa de caminhar. Imagine você, aquelas prisões, né, que existiam, não sei se existem ainda, que aonde correntes eram amarradas aos pés do prisioneiro. E era colocada uma pesada bola de ferro no final daquela corrente. E esse prisioneiro, ele caminhava até onde aquela corrente se estendia. Mas quando aquela corrente ia até o seu limite, se ele tentasse avançar além daquele limite, o que acontecia? Ele caía. Ele caía por quê? Porque ele não conseguia puxar o peso. Ele não conseguia puxar o peso que estava ali, daquela corrente. Então, o que acontecia com ele? Ele caía no chão. Ele tentava arrastar, mas ele se machucava. Quer dizer, aparentemente, quando ele dava 2, 3 passos, parecia que ele era livre. Parecia que ele estava andando super bem, mas quando ele tentava avançar um pouco mais, o que acontecia com ele? Ele não conseguia ir. Cativeiros espirituais, prisões espirituais são assim. Parece que você está livre. Parece que você está conseguindo avançar. Mas à medida que você dá um passo, 2 para frente, algo te puxa para trás. Algo não deixa você avançar. Algo não deixa você continuar. Algo não deixa você ir além daquilo que você vai sempre. Por isso que você sempre inicia alguma coisa e não termina. Por isso que relacionamentos na sua vida não são nunca completos, nunca dão certo.
Por isso que muitas coisas na vida das pessoas não vão para frente. Por conta de que há uma limitação. Algo está mantendo-a prisioneira naquela área que não deixa que a pessoa avance. A mulher de Lucas 13:10, ela conseguia caminhar, ela conseguia lavar a louça, ela conseguia lavar uma roupa, ela conseguia fazer os seus afazeres, mas tudo debaixo daquela prisão. Ela não tinha liberdade de uma vida plena. Você vê que no momento em que o Senhor solta ela dessa prisão, o que aconteceu com ela? O que ela fez? Como que ela reagiu? O versículo 13 diz aqui, como que ela reagiu na mesma hora? O que ela fez? Ela glorificou a Deus. Aquela mulher começou a dar glória a Deus. Você consegue entender que quem está com problemas com Deus, com problemas na fé, está cativo espiritualmente? Quando nós não conseguimos mais dar glória a Deus em nossa vida, quando nós não conseguimos mais agradecer a Deus pela nossa própria existência, por aquilo que Deus está fazendo, pelo universo que Ele criou para nós, por tudo que nós contemplamos ao nosso redor, quando nada disso mais nos interessa, quando o mundo ficou sem cor e se tornou tudo cinza, e nós não conseguimos mais nem dar glória a Deus por nada, isso significa que você está em cativeiro espiritual. A mulher, na hora em que foi liberta, que foi solta da prisão espiritual que vivia há 18 anos, não eram meses, não eram dias, não era 2, 3 anos, eram 18 anos de aprisionamento naquela área na vida dela. Quando ela é liberta, o primeiro sintoma é a fé dela reacende, reaviva. A chama da fé dela reaviva. O mundo novamente volta a ter cor. Quando não há cor em nossa vida, nós estamos em prisão espiritual. A falta de paixão pela vida, a falta de paixão pelo dia, a falta de paixão por qualquer coisa que você faça, se isso virou para você só peso, isso quer dizer que algo não está bem espiritualmente na sua vida. Esse sintoma de apatia espiritual, esse sintoma de desinteresse por tudo. Existem pessoas que estão desinteressadas por tudo, nada mais interessa para ela, nada mais tem vida para ela, nada mais preenche ela. Ela pode ter tudo, ela pode até ter dinheiro, ela pode ter posição social, ela pode estar super bem, ela pode ter um bom emprego, uma família linda, maravilhosa, ela pode até ter saúde, mas ela não está bem. Por que ela não está bem? Que sintoma é esse? Esse é um sintoma de cativeiro espiritual que vem para roubar a alegria e o brilho da vida. Caminha, mas com limitações. Outra coisa, frustração. Se você constantemente vive frustrado, se tudo frustra você, se tudo te abate, se tudo põe você lá no fundo do poço, isso não é um bom sintoma. Isso é um sintoma que você pode estar cativo em alguma área da sua vida. Há um sintoma que você pode ter algum tipo de cativeiro espiritual, que você não está conseguindo vencer, que você não está conseguindo sair. Não é normal que uma pessoa esteja frustrada 24 horas por dia, todos os dias. Não é normal. Essa frustração excessiva é um sinal de cativeiro espiritual. Essa irritação excessiva o tempo todo é um sinal de cativeiro espiritual. Outro sintoma, mente. Mente confusa e acelerada. Quando estamos em cativeiro espiritual, nas nossas mentes, muitas vezes o que acontece? Nossos pensamentos ficam desconexos.
O que é um pensamento desconexo? É uma coisa que não tem conexão. Ela não se conecta a nada. O pensamento está sempre vazio e vagando, vazio e vagando. A tua mente está sempre dispersiva. O pensamento sem conexão, o pensamento desconexo. Você começa a pensar uma coisa e quando você percebe, você já está pensando outra coisa. E aí você está pensando outra coisa. E os teus pensamentos se chocam constantemente. Você não chega a ter uma somatória de ideias. Você não consegue. Você não consegue ler. Você não consegue interpretar. Você não consegue. Por quê? Porque os teus pensamentos estão como um mar revolto, constantemente agitado, em choque, ondas se batendo, em desconexão, fazendo com que você fique com a tua mente atribulada, atordoada, um misto de pensamentos ao mesmo tempo envolvem a tua mente, te confundem e você vai de extremo a extremo do pensamento o tempo todo e você não chega a lugar nenhum. Isso é um sintoma de cativeiro espiritual. Quando a nossa mente ela está nesse termo de confusão muito grande espiritual, quando há multidões de pensamentos desconexos, e principalmente vamos falar sobre os pensamentos perturbadores, pensamentos que atravessam a sua mente o tempo todo de mortes, acidentes, coisas ruins, de enfermidades, ou vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando a tua mente está nesse estado, você pode estar debaixo, você pode estar num cativeiro espiritual. A tua mente está desconexa, os teus pensamentos estão perturbadores. E isso está tirando a tua paz. A falta de paz é um sintoma de cativeiro espiritual. Se você constantemente você não sente paz, você vive em turbulência mental, você está sempre com uma agitação emocional, dentro de você, uma revolta de sentimentos, uma mistura muito grande, isso é cativeiro espiritual. São cativeiros espirituais. Se você oscila o tempo todo, você já percebeu que muitas vezes você está indo, de repente você está voltando. Ah, você quer subir, mas você quer descer. Ah, eu quero isso, mas eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Ah, eu vou para o sul, não, eu vou para o norte. Não, eu vou para o oeste, não, eu vou para o nordeste. Não, eu não sei para onde ir. O cativeiro espiritual causa esse tipo de sintoma. Ele causa isso. Nós não apenas ficamos com pensamentos desconexos, mas tudo. A nossa direção, ela se perde completamente. E nós ficamos perdidos, sem direção, oscilando. Oscilações de humor. Tem pessoas que têm 3, 4, 5, 6 tipos de humor e de personalidade em 24 horas. Você acha que isso é normal? Você pode não ter percebido, mas algumas pessoas, ou às vezes até mesmo você, tem tido alterações de personalidade. Você sabe o que é uma alteração de personalidade? É quando você era uma pessoa que era A, B, C, D. E você era daquele jeito. Mas tem dias que você tá diferente, você tá D, E, F, G. Você não tá você. São alterações de personalidade. Você acha que isso é normal? Não. Isso é um cativeiro espiritual. Quando nós temos alteração de personalidade, algo espiritualmente não está bem. Não é normal uma pessoa ter várias personalidades. Não é normal uma pessoa estar oscilando entre vários pensamentos ao mesmo tempo, tendo várias mudanças de humor ao mesmo tempo. Não é normal. Pode ser um cativeiro espiritual. Pode ser que você está aprisionada em áreas emocionais, talvez por traumas de infância, talvez por algo que você vivenciou
e aonde ali você ficou cativo, você ficou prisioneiro. Alterações de humor, alterações de personalidade são sintomas de cativeiro espiritual. Cansaço extremo, cansaço mental extremo, cansaço físico extremo. É lógico que se você trabalha o dia todo, se você corre de um lado para o outro, é normal que você se canse. Mas você vai ter a noite que o Senhor abençoou, que é para o nosso descanso. Você vai ser revigorado, você vai ser restaurado. Muitas vezes até você toma, né, ali um complemento de vitaminas para te ajudar, uma alimentação mais saudável, um equilíbrio melhor no teu dia a dia e você novamente revigora teu corpo, revigora tua mente. Mas quando isso não acontece, quando você sempre está cansado, quando você sempre está cansado de tudo e você sempre está expressando isso, estou cansado, estou cansado, estou cansado, eu estou cansado, eu sempre estou cansado, eu sempre estou cansado, isso não é normal. Isso é sintoma de cativeiro espiritual. Preste atenção. Deixa eu falar algo para você também. Falta de energia, lentidão, não consegue executar mais nada. Você começa a fazer algo e parece que as tuas mãos travam. Parece que o teu pensamento trava, o teu corpo trava, você não consegue fazer. Tem lentidões que não são normais nas nossas vidas, que são sintomas de cativeiro espiritual. Vamos falar sobre um bem forte agora. Bem forte. Um sintoma terrível, perigoso e que precisa ser prestada muita atenção. Desejo de dormir e não acordar mais. Vamos traduzir o desejo de dormir e não acordar mais. Vontade de morrer. Que muitas vezes se inicia assim. Muitos cativeiros, onde a pessoa chega ao suicídio, iniciam-se assim. Vontade de dormir e não acordar mais. Vontade de morrer. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso é cativeiro espiritual. Quando você começa a ter desejo de morrer, de deixar tudo, de desistir de tudo. Quando nós começamos a falar, eu queria desistir de tudo. Eu queria dormir e não acordar mais. Eu estou tão cansada que eu não quero mais fazer nada. Tudo isso, na verdade, está apontando para um tipo de cativeiro. E é o cativeiro da morte. É onde tudo está morrendo. E é onde isso está tentando puxar você, tragar você para a cilada da morte. Nós precisamos estar atentos a pessoas que falam isso, porque isso representa cativeiro espiritual e um cativeiro muito forte. Um cativeiro onde a pessoa precisa urgentemente de ajuda. Ela não pode continuar vivendo debaixo desse cativeiro, porque isso pode consumi-la. Isso pode levá-la ao extremo. Então, fique muito atento. Outra coisa, quando na sua vida as coisas certas que você fazia viraram coisas erradas. Você fazia coisas erradas, você foi liberto, você passou a fazer as coisas certas. Aí, de repente, você começa a fazer as coisas erradas de novo. E você sabe que os pecados, eles são muito sutis. Que os erros são muito sutis e que o diabo, ele trabalha sutilmente, sorrateiramente. Um dia é um pensamento, outro dia é uma inclinaçãozinha, outro dia mais um pouquinho, e você sabe que ninguém cai do dia para a noite. Vai sendo como uma árvore que vai sendo cortada, até que vem a queda total. E é assim que o diabo trabalha. Então, se você estava vivendo uma vida correta, né? Ou você tinha abandonado velhos hábitos, porque você sabe que
As pessoas abandonam coisas e são libertas de coisas que são coisas que as levam e as carregam para a destruição. Aqueles laços e ciladas e coisas que conduzem para a destruição e para a morte são cativeiro. E quando você é liberto disso, e você depois de um tempo você volta à prática novamente, isso quer dizer que você está novamente debaixo do mesmo cativeiro espiritual. O mesmo cativeiro que já te prendia lá atrás. Ele sempre vai tentar retornar para novamente te manter aprisionado. Porque é isso que o inimigo faz o tempo todo. Ele não quer que ninguém seja livre, ele não quer que ninguém seja liberto. Ele não quer que ninguém escape das suas artimanhas. Então, se você vivia uma vida, né, que era uma vida já equilibrada e você já estava livre de muitas coisas e agora você volta novamente a praticá-las, se você volta novamente a fazê-las, o que isso significa na sua vida? Significa que você está novamente retornando a velhos cativeiros. E tudo o que é cativeiro envolve o quê? Envolve princípios espirituais. Não existe cativeiro que volta na sua vida que seja uma coisa humana. Humanamente, eu senti vontade novamente, eu senti desejo novamente. Não, você não sentiu. Algo te impulsionou você para voltar para o cativeiro novamente. Porque uma das formas de nós sermos levados ao cativeiro novamente é o quê? É através da nossa alma, das nossas vontades, dos nossos desejos. Nós somos constantemente pegos. E através dali nós somos aprisionados. Por quê? Porque nós novamente vamos voltar às práticas. Quem manda em você? Às vezes você bate no peito e fala assim, eu mando na minha vida, eu mando, eu sei isso e aquilo. Será que é verdade isso? Você já parou para analisar isso? Você manda em você ou a tua vontade manda em você? Quem está mandando em você? Porque se as tuas vontades são mais fortes do que você fazer o negócio certo ou errado, então alguém está dominando você. A tua vontade não está livre. Não está livre. Quando você não está livre, você está fazendo coisas que você não quer fazer, mas você está fazendo. Isso significa o quê? Você está preso. Você concorda comigo? Você concorda que se você faz coisas que você não gostaria de fazer, é porque você não está no controle da tua vida, você não está no controle da tua vontade? E só tem dois controles, queridos. Dois. Um controle, né? Você vai estar debaixo de um controle ou de outro. Ou você está debaixo do controle do Espírito Santo, ou você está debaixo do controle, né, e da ação do demônio. Não tem outro controle. Só tem dois. Entendeu? Então, a minha vontade, se eu sou livre, eu consigo fazer as coisas que eu quero fazer, as coisas que eu faço e que eu não me sinto preso, eu não me sinto pesado. Ninguém precisa dizer para você que o que você fez é certo ou errado. É ou não é verdade? O Espírito Santo, que atua com o teu espírito, vai te conduzir. E você sabe quando você está indo para aquela bolsa espiritual ou quando você não está indo. Quando você está fazendo algo, e aí você faz aquilo, você sabe que é errado, aí você pede perdão, você se arrepende, você fica com aquilo, com aquele sentimento ruim de ter feito. Por que eu fiz isso? Não devia ter feito isso. Por que eu isso? Por que eu aquilo? Mas aí você vai de novo e você faz de novo. E aí você se arrepende de novo, você fica frustrado de novo, porque tudo o que vem para burlar a tua vontade verdadeira, a tua liberdade interior de ser livre, que quando você é livre, você é feliz.
Quando você não é livre, você é prisioneiro. E quando você é prisioneiro, você faz as coisas, você sofre, você arrepende, você faz as coisas, você sofre, você arrepende, você novamente retorna, você sofre, você arrepende, você confessa, você se penitencia, você isso, você aquilo, você volta novamente, você faz de novo. O que é isso? É liberdade? Você está livre? Tem certeza que você está livre? Se você está fazendo coisas que você sabe que não é bom e que estão ferindo você mesmo, você está se agredindo. Tem pessoas que se agridem tanto, que descem tanto, que sofrem tanto, e elas estão sendo constantemente pisadas, elas estão sendo humilhadas, elas estão sendo envergonhadas. Tem pessoas que o diabo levanta outras pessoas para fazer delas aquele capacho, sabe, de limpar o pé? Aquela pessoa que está sempre sendo massacrada, aquela pessoa que está sempre sendo pisada. Mas você não consegue posicionar. Você não consegue sair disso. Você não consegue ser livre. Vamos colocar um relacionamento abusivo. A pessoa está vivendo um relacionamento abusivo, ela está sendo humilhada, ela está sendo massacrada, ela está sofrendo, ela está sangrando, ela está até em depressão, ela está chorando, ela está sofrendo, mas ela não consegue dar um passo. Você acha que ela é livre? Quem está no controle da vida dela? Quem está mantendo ela aprisionada? Jesus Cristo veio para libertar os cativos, os que viviam em trevas, os que estavam prisioneiros. A mulher de Lucas 13 estava prisioneira. Andava ali corcunda, se arrastando. Fazia tudo o que tinha para fazer, mas estava corcunda. Estava deformada, porque não conseguia fazer nada direito. Não conseguia olhar para cima. Não conseguia ver a vida de frente. Não conseguia ser feliz, porque escuta, se você não consegue caminhar direito, você é feliz? Ninguém é feliz se não consegue caminhar direito. Você é feliz quando as coisas dão errado na sua vida? Quando você está abatido, está triste, tudo que você faz dá errado, você está feliz? Não, você não está feliz. Então quem que está fazendo você fazer isso? Debaixo de qual vontade que você está? Mas é só minha vontade, eu não estou fazendo mal para ninguém, é a minha vida, eu só quero viver um pouco. Escuta, você era livre, agora você está preso, você vive mentindo. Você acha que alguém que vive mentindo está livre? Você acha que quem está livre mente? Vai mentir para quê? Ele é livre. Ele não tem necessidade de mentir, a vida é transparente, nós não precisamos mentir. Os cativeiros espirituais, eles se instalam na sua vida e eles retornam para a sua vida e você volta para velhas prisões que você já esteve antes. E você sabe quando você está aprisionado. Você sabe porque você não é livre. Você sabe porque você não consegue fazer o negócio certo. Você sabe que é certo, mas você não consegue fazer. Você sabe que tem que mudar, mas você não consegue mudar. Você sabe que precisa se livrar disso ou daquilo na sua vida. E todo dia você fala isso, mas você não consegue. Será que você está livre ou você está precisando ser liberto? Você precisa sair do cativeiro espiritual. Você precisa sair do cativeiro espiritual que está mantendo você preso. Porque isso, queridos, não é algo que agora só vai te prender. O que o diabo quer? Ele quer manter as pessoas em cativeiros espirituais para que elas não vivam a plenitude da vida, a bênção, a beleza da vida digna, de cabeça erguida, de caminhar diariamente com alegria no coração. Ele não quer que você viva isso. E dependendo do cativeiro que ele manter você o resto da vida, ele vai obter legalidade eterna sobre você. Então, nós temos que estar atento para velhas escravidões que voltam em nossas vidas diariamente. Porque se você não consegue fazer o que é certo, você está preso. Você não está livre.
Por exemplo, o prisioneiro que está numa cadeia humana, ele teria vontade agora, vamos supor, de ir lá fora e olhar as árvores, ouvir o cântico dos pássaros. Ele tem esse desejo no coração, ele tem essa vontade. Mas quando ele se levanta para ir, as paredes limitam ele. Ele não consegue. Ele não consegue, ele continua ali. Tipo, ele só tem vontade, mas ele não consegue. Tem pessoas que têm vontade de ser livre, têm vontade de sair do cativeiro, mas não conseguem sair do cativeiro, não conseguem ser livres. Outro sintoma é o quê? Medos exagerados. Você sente muito medo? Você tem medos imaginários? Porque existem medos que são medos reais, situações reais. E tem medos que são medos imaginários, são medos fantasmagóricos e espirituais que são criados na sua vida. E você convive com esse medo. E tem pessoa que esse medo vai aumentando tanto, e esse medo vai aumentando tanto, e esse calabouço do medo vai ficando tão fechado, e ele vai ficando tão apertado, e ele vai oprimindo tanto que vira não mais um medo, vira um terror, vira um pavor, vira um pânico na vida da pessoa. A pessoa passa a ter pânico. Os medos, com toda aquela descarga emocional e de adrenalina e de uma série de coisas que ocorrem no nosso organismo por conta daquele medo que é o quê? Que é emocional e espiritual, desencadeado porque ele foi crescendo, e hoje em dia o que ele causa? Ele causa taquicardia, ele causa a sudorese excessiva, ele causa tremores, ele causa paralisação, ele faz a pessoa ficar atônita, atordoada, sem movimento. O que é isso? É um pânico. Um dia era só um medo. Mas esse medo foi crescendo, o calabouço foi formando. Imagine você, uma casa na alvenaria sendo construída, vamos pegar uma sala, uma peça, um quarto fechado. E você está ali dentro e as paredes daquele quarto estão sendo levantadas. E as paredes daquele quarto estão sendo levantadas, e não tem porta, não tem janela, e só vão levantando. E aquilo que você conseguia ver antes, agora você já não está vendo mais, porque as paredes estão cada dia mais altas e cada dia mais fechadas, até que fecha até em cima. Então você já não tem visão de mais nada, a não ser do que é o cativeiro espiritual, que é o calabouço espiritual, que é o quê? Que é aquilo que você sente-se fechado, enclausurado, que você sente aquele pavor, aquele pânico, que você não sabe do quê. O que era isso? Isso são cativeiros, cativeiros do medo, que foram sendo levantados ao redor da sua vida e que você não percebeu. É um cativeiro. Insônias frequentes. Muitas vezes, né, nós humanamente perdemos o sono. Às vezes algo está nos preocupando, às vezes tem algo que nos incomoda e tal, e nós perdemos o sono. Mas agora, constantemente, você não conseguir dormir mais? Tipo assim, você dormia super bem e agora você não dorme mais. Você passa praticamente a noite acordado. Você acorda e dorme, acorda e dorme, acorda e dorme, o tempo todo. O que é isso? Que cativeiro é esse? Você sabe que se nós não dormirmos, a nossa mente não descansa. O nosso corpo não descansa, o nosso corpo precisa descansar, nós somos humanos. A nossa carne não é eterna. Há um tempo para a nossa carne, nós vamos envelhecendo ao longo desse tempo, é normal, é natural. É natural nós envelhecermos. Quem também não aceita que está avançando ou que está, né, está ficando mais velho, isso também não é normal. Sabia disso? Que tem pessoas que têm medo de ficar velho. Então não pode nascer. Você não concorda comigo? Porque todos nós vamos passar por todas as fases. Todas as primaveras nós também iremos passar. Então, é natural que nós vamos envelhecer. E vamos pedir ao Senhor para envelhecermos, né? Como envelheceu Abraão, como envelheceu Moisés, que não envelheceu cheio de dores, cheio de problemas, com mente danificada. Ele envelheceu bem, lúcido, no Senhor. Nós também temos que ter essa bênção.
Não aceitar que o tempo está passando e muitas pessoas entram em depressão e são, eu vou falar sobre isso também, que é um cativeiro também, que a pessoa, ela se torna cativa porque ela não aceita que ela está envelhecendo, ela não aceita que o tempo está passando, ela não aceita isso, ela não aceita aquilo e vem vindo medo, vem vindo medo, vem vindo medo e isso vai causando o que na pessoa? Vai deixando a pessoa perturbada, tem pessoas que ficam perturbadas. Nós temos que aceitar todas as estações das nossas vidas. Nós temos estações. Estações de frutos diferentes, de flores diferentes, de belezas diferentes, mas todas são belezas. E todas as estações terão a sua beleza, terão sua frutificação. Amém? E nós temos que aceitá-la. Porque senão isso poderá se tornar um cativeiro espiritual na vida de muita gente. Então preste atenção, insônia exagerada, sem conseguir dormir mais, você vai ficar frequentemente cansado, esgotado, lento. Tua mente vai ficar perturbada, perdida. Isso não é normal. Vou falar sobre algo também que é muito forte, sensação de perseguição. Tem pessoas que têm medo de serem perseguidas, que se sentem perseguidas. Constantemente elas sentem que estão perseguidas. Será que essa perseguição é real ou é espiritual? Porque muitas são espirituais. Sim, existem perseguições espirituais. E você tem a nítida sensação que tem algo ali, ou tem algo te olhando, tem algo te vigiando, tem algo em algum lugar, tem alguma coisa, entende? Não é que não esteja acontecendo, está acontecendo. Porque isso também se torna um cativeiro. E com certeza você vai sentir isso também. Então nós temos que estar atentos. Áreas da nossa vontade que estão prisioneiras, áreas que nós sentimos que nós estamos retornando naquilo que nós já tínhamos sido libertos. Pode ser sentimentos, pode ser na mente aprisionada, pode ser em traumas, pode ser pessoas que são aprisionadas em área sexual. Sim, área sexual. Área de vícios. Tudo aquilo que estiver denegrindo você, que estiver te destruindo, não é normal, é um cativeiro. Sempre é um cativeiro. Quando você não consegue mais executar tua própria vontade, vira-se um cativeiro. E nós precisamos identificar o cativeiro. E nós precisamos identificar para ver se nós não estamos vivendo o ciclo do cativeiro. Que é o quê? Eu consigo andar um pouco, eu volto naquele erro, eu paro, eu volto, eu começo, eu acelero, eu desacelero, eu vou, eu volto. Isso é um ciclo. O que tem sido um ciclo na sua vida? Que parece que sai da sua vida, mas volta. Parece que sai, mas volta. Parece que você está livre, mas não está. Constantemente te puxando para trás. O que é isso? Isso são cativeiros espirituais. E todo cativeiro espiritual, você acreditando ou não, aceitando ou não, a presença de demônios, sim. Porque eles estão ali para manterem a pessoa aprisionada. Para que ela não consiga sair, não consiga ser liberta. E é por isso que nós precisamos muitas vezes de ajuda espiritual. Muitas vezes nós precisamos dessa ajuda. Quando você está com uma dor de cabeça no corpo, alguma enfermidade, você não procura o médico? Você não busca uma receita para tomar um remédio? Coisas espirituais também são assim. Às vezes nós precisamos de diagnóstico espiritual. Nós precisamos que alguém nos ajude a identificar qual é a área, qual é o cativeiro espiritual. Como que eu posso sair daquele cativeiro? Quais são as estratégias? Na maioria deles são oração, são jejum, né? Porque tem castas que você só se livra jejuando.
Mas na maioria são o quê? Oração, jejum, buscar o Espírito Santo, renunciar àquilo que está voltando na sua vida. Renuncie. Ah, eu sei que não é bom. Ah, mas eu sei que eu não deveria. Eu sei que tá errado. Ah, mas é que é tão maravilhoso. Ai, mas é que é tão não sei o que. Escute. Você quer viver de ilusão? Ou você quer viver plenamente livre? Você quer ser livre ou você quer ser cativo? Você quer viver preso? A decisão é sua. A palavra está aqui para revelar que pessoas estão em prisão espiritual. Agora cabe a você buscar esse entendimento e ver realmente qual área da sua vida que você está em cativeiro espiritual. Os cativeiros, eles estão sempre à espreita para poderem amarrar, prender as pessoas, não deixarem elas avançar, não deixar elas crescerem espiritualmente. Tem pessoas que se tornaram totalmente frias na fé, que perderam totalmente a direção do que é a palavra de Deus. Tem pessoas que gelaram, nem esfriaram, gelaram na fé. Por quê? Porque você retornou em cativeiro espiritual e você nem percebeu, mas estava novamente no cativeiro espiritual. Quando a mulher de Lucas 13 foi liberta, que estava encurvada, imediatamente ela glorificou o Senhor. Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Ela glorificou o Senhor. Ela estava livre. Quando nós não conseguimos ver Deus em mais nada na nossa vida, quando nós começamos a questionar Deus, quando nós começamos a deixar Deus de fora das nossas vidas, de nossas decisões, dos nossos dias, isso significa que nós estamos em cativeiro espiritual. A mulher, ela estava em cativeiro espiritual. No momento que foi livre, no momento que aquele demônio que prendia ela, soltou ela, e que quando você é livre do cativeiro, quando você sai do cativeiro, quando você é solto, o que acontece com você? A tua boca volta a glorificar, teus ouvidos voltam a entender a palavra de Deus, teus olhos começam a ver as coisas boas que Deus criou para a sua vida, porque quando estamos em cativeiro espiritual, nós só vemos desgraça, nós só vemos destruição, nós só vemos coisa ruim, nós não vemos a grandeza de Deus em nada. Mas quando é liberto, passa a glorificar, passa a exaltar o nome do Senhor, passa a se alegrar com pequenas coisas. A alegria da vida retorna. Por quê? Porque quando nós estamos livres, quando o Senhor está no domínio da nossa vontade, tudo muda. As coisas mudam, as coisas se transformam e se tornam melhores. Então, esses são alguns dos sintomas e sinais espirituais que você está cativo. Existem muitos outros, mas hoje eu vou falar sobre esse. Mas fique atento, como por exemplo, dores que aparecem e somem sem você ter nada, nenhum diagnóstico médico, principalmente dores de cabeça, tonturas, né? Nos olhos, muita dor nos olhos, não tem também explicação, vai no médico, não tem nada. Aperto no coração, né? Parece que sente aquele coração que está apertado, parece que está tendo alguma coisa, na verdade não tem nada. Às vezes alguns amortecimentos no nosso corpo, que também não são normais, se você for em médico, não há diagnóstico. Tudo que não há diagnóstico, e às vezes até com diagnóstico, pode ser sintomas espirituais que estão agindo sobre nossas vidas. Amém? Então deixa essa palavra hoje para você. Que o Senhor te abençoe, espero que seja bênção para a sua vida, nesse momento ou no momento que você ouvir. Peço também para você que compartilhe essa palavra, que leve essa palavra, se ela te abençoou, com certeza pode abençoar mais alguém.
Amém? E que o Senhor te abençoe, que a luz do Senhor resplandeça sobre a sua vida, que a luz do Senhor venha trazer paz na sua vida, no seu lar, na sua família, que a alegria de Deus volte à sua vida, volte à sua casa. E eu profetizo que se você estiver preso em alguma área, eu profetizo que através desse vídeo que você está ouvindo hoje, que essa palavra, ela seja uma fonte de libertação para a sua vida, que você venha a ser liberto de cativeiros ao ouvir esse vídeo, que o Senhor te liberte. É isso que eu peço, para que correntes sejam rebentadas, para que portas sejam abertas, para que você seja livre de todo tipo de cativeiro espiritual, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu profetizo sobre a tua vida, e que você, se precisar, assista várias vezes esse vídeo, até que você sinta essa libertação de Deus sobre você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixo aqui para você um grande abraço, que o Senhor te abençoe poderosamente, todos vocês que acompanharam aí, e a todos que venham a ouvir esse vídeo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.